E se der branco na hora do Enem, saiba como se preparar para evitar isso. Você deve estar se perguntando, Miriane, se der branco, deu branco, não tem como evitar. Tem como evitar e tem como resolver. Fica aí, avisa aos teus amigos, tá? Avisa aos teus amigos, que também são medibulandos. Envia o link dessa live para eles. Que aí você vai ter certeza que você está dando um presente para o teu amigo. Então, olha, hoje nós vamos falar sobre um dos grandes medos do vestibulando. O famoso branco na hora da prova, tá? E aquele momento, sabe, que você lê a questão e tem a impressão de que você sabe aquele assunto. Tá na ponta da língua, mas tá só na ponta da língua. Você não consegue lembrar com precisão. E para que você possa, hoje, saber como evitar o branco, saber como, tendo branco, o que fazer, como apagar o branco, é coisa doida, e branco se apaga, assim. Eu quero hoje te ajudar a entender o que é que causa esse esquecimento súbito e o mais importante, eu quero te ensinar como evitar que isso aconteça. Mas se acontecer, como sair dessa situação? Então, segura que a gente vai falar muita coisa importante. E para você que está chegando agora, né? Lembra que o nosso tema é sobre o branco na hora da prova. Como evitar ou como acabar com ele para que ele não acabe com sua chance de aprovação. Você tem ideia do quanto o branco pode destruir uma jornada de estudos, uma jornada de aprovação para a medicina? Para que você entenda quanto o branco pode ser avassalador. Eu vou te contar a história de minha aluna Mariana Braga. Inclusive, agora há pouco tempo, eu estava vendo ela fazendo uma prática. Ela postou, né, no Instagram dela uma prática médica. Sim, ela já está na universidade. E para eu te contar, usar a história de Mariana mostra em números, em quantificação, o quanto o branco transforma um aprovado em reprovado. E eu não quero que isso aconteça com você, por isso que eu vou te contar. E vou te contar como resolver o branco. No Enem de 2020, Mariana quase passa. Sabe que chutou na trave? Ela fez 770 pontos na época. E o ponto de corte daquele Enem, aqui na Univasf, que era o grande objetivo dela, foi 772, tá? Ok, poxa, você diria, não, mas no ano seguinte ela foi e passou. Não. Em 2021, ela teve uma crise de ansiedade na porta do vestibular. Na porta do Enem, literalmente, na porta da escola. Eu soube disso depois, é lógico. A família dela colocou que sabia que o desempenho dela não ia ser muito bom. Sabe, ela saiu de 770, de quase aprovada, para absolutamente reprovada. Tirou cerca de 730 pontos. Ela caiu, ela estudou um ano a mais e caiu. Na verdade, o branco destruiu o sonho de Mariana entrar na medicina. Lá naquele ano de 2021. Mas aí veio o ano de 2022, é quando a gente começa o programa Medicina 2X. Mariana chega na nossa turma de abril. Em agosto, inclusive, tá? Tipo, ela só tinha estudado maio, junho e julho, 90 dias. Em agosto, ela foi para a prova da UNEB 2022, aconteceu em data deslocada. Naquele momento da pandemia, muitos vestibulares tiveram data deslocada. E ela passou em medicina na UNEB, numa prova de mais de 450 candidatos por vaga. Mas o melhor ainda estava por vir. Em novembro de 2022, ela vai fazer o Enem de 2022 e tira mais de 790 pontos. Acho que 797, alguma coisa. Tá? A professora nunca decora os décimos dos alunos, não. Ela não apenas passou em segundo lugar geral na Univasf, onde ela queria, como a nota dela, como a gente tem um sistema, né? Eu tenho um sistema no programa Medicina 2X, onde eu analiso em tempo real a nota do aluno em todos os lugares que está tendo Enem Sisu, baseado no corte que sai na noite anterior. E lá no último dia de corte, a nota de Mariana simplesmente fazia ela passar em 46 universidades das 88 que estavam oferecendo vagas em medicina lá pelo Sisu de 2023. Então, se eu posso te dizer que o branco, ele te tira certamente de 50 a 60 pontos. E Mariana é apenas um caso que eu estou te dizendo. Eu já vi isso com outras pessoas, infelizmente. Eu preparo muito os meus alunos para eles não viverem esse branco.
Porque a primeira coisa que você precisa entender é se é branco mesmo ou se é falta de domínio no assunto, que isso também pode ser. Né? Uma coisa é você sair da prova ou mudar de questão, lembra do assunto que não estava conseguindo acessar. Aí você lembra, tá? Saiu da prova, terminou o tempo de prova. Mas logo quando você olha em casa e diz, eita, isso era assim, assim, assado. Você já viu isso, tenho certeza. Tá? Quem já viveu isso? Coloca aí, eu. Quem já passou por branco na prova? Coloca aí, eu. Só para me entender se você já passou por branco na prova. Bora lá. Quem já teve branco na prova? Quem tem coragem de dizer que já viveu branco? Não precisa ser um branco feito de Mariana, não. Pronto, a Mirella. Mirella, você está falando de qual cidade? Queria saber da cidade onde vocês estão falando. Vocês estão aqui comigo hoje. Qual cidade você está falando? Vê bem. Como eu disse, uma coisa é você sair da prova ou mudar de questão. Tá? Ainda está fazendo a prova. Lembra da prova, né? Lembra da questão. Volta lá. Tá de Sobradinho, massa, Mirella. Tá aqui pertinho, cidade da Bahia. Nesse caso, você só não lembrou na hora de resolver a questão, porque você estava estressado. Isso é branco, tá? Você, ou quando sai da prova, ou logo depois da questão, você se liga e você lembrava da questão. Isso é branco. Outra coisa é depois de você ter passado esse período de estresse, você olha para aquela questão e nem lembra de ter estudado aquele assunto. Isso quer dizer que você não teve branco. O que você teve foi lacuna de conhecimento. Ou porque você não estudou direito, ou porque você até estudou, mas você não fez revisão cíclica. E aí o cérebro, ele joga no lixo uma série de conhecimentos quando a gente não faz revisão. Bem, depois de você entender o que é o branco, é aquele que você rapidamente lembra, ou aquele que você não tem noção de coisa nenhuma, esse é a lacuna de conhecimento. A maneira de lidar com essas duas situações é diferente. Vou focar aqui na questão do branco. Por que que o branco acontece? Primeiro, gente, o branco é uma incapacidade temporária, tá certo? De recuperarmos uma informação, um conhecimento, uma informação que a gente sabe, que está registrada aqui na nossa memória, no neocórtex, certo? Nós temos consciência de que nós sabemos dela, mas não conseguimos recordar, mesmo que ela esteja na ponta da língua. Então, lembre-se de que você sabe do conteúdo, só não está conseguindo acessar o conteúdo. Agora, que maluquice é essa? Eu sei do conteúdo, mas eu não estou acessando. Tipo, imagine que você tem um celular e naquele celular tem um aplicativo, sei lá, o aplicativo da Uber. Mas você instalou tantos aplicativos, seu celular está meio cansado, está com a memória cansada, e você fica tentando abrir o aplicativo da Uber e não está abrindo nem o aplicativo da Uber, nem do iFood, nem nenhum outro aplicativo que você tenha. Porque seu celular está com sobrecarga. Então, no branco, acontece mais ou menos isso. Veja, um momento de estresse, ansiedade por causa da prova, tá? Essa ansiedade acaba liberando neurotransmissores como a noradrenalina e também o hormônio chamado cortisol. O acesso, então, na presença dessas substâncias químicas que estão lá girando no nosso cérebro, o que é que vai acontecer? Cada conhecimento seu, sei lá, uma fórmula de PA, PG lá de matemática, ou um detalhe de como você deve resolver uma questão de genética com genes ligados, né, com linkage, é um conhecimento que você armazenou numa sinapse. E você até na semana anterior fez questões, estava tudo ok, massa. Mas na hora da prova, o teu sentimento de ansiedade, tá, faz com que você não consiga acessar. E é como se fosse assim, tá? Aqui está o conhecimento. Aqui, esse meu suporte preto é o cortisol. E aí, a sinapse não está acontecendo para você acessar o conhecimento. Porque simplesmente o cortisol ou a noradrenalina está bloqueando. Então, se eu te ensinar como dispersar essa noradrenalina e esse cortisol, significa que você vai acessar a sinapse, achar a resposta e resolver a questão. E eu vou te ensinar isso aqui, nesse momento, daqui a pouco. Eu estou querendo te dizer que o acesso às sinapses, onde está guardado o conhecimento, está sendo prejudicado. Ou por uma situação de extrema ansiedade, que liberou noradrenalina, tá? Ou o hormônio cortisol, ou ainda pode ser resultado de fadiga mental. Cansaço mesmo.
o estudo excessivo sem pausas e sem descanso adequado sobrecarrega seu cérebro. E nessa época de reta final, tem muita gente que comete esse pecado. Começa a estudar um monte, cansa tanto o cérebro que chega na prova e é branco por cima de branco, branco por cima de branco. Isso é cruel, tá? Eu também quero te dizer que fatores fisiológicos também impactam diretamente o seu desempenho cognitivo, o seu acesso ao conhecimento, especificamente alimentação e sono inadequado. Tipo, deficiência de ferro, de ferritina, de vitamina B12, por exemplo, são alguns dos fatores nutricionais que prejudicam o funcionamento dos neurônios e, consequentemente, de sua memória e sujeita você a viver o famoso branco. Mas, por favor, não saia aí, eita, vou ali na farmácia comprar uma injeção de vitamina D, outra de ferro e vou tomar. Não é assim, não. Eu estou falando de deficiência. Né? Tem que saber fazer exames para saber se está deficiente ou não. Mas, na maioria dos casos, o branco, ele dura pouco tempo. Tipo, 1 a 2 minutos. Mas a informação. O branco dura pouco tempo. Mas o acesso à informação pode permanecer bloqueada por dias. E aí, como a prova tem tempo de começo e de término, não adianta você lembrar da informação 3 dias depois. Você não pode voltar lá para o fiscal. Ei, daí, por favor, o meu gabarito, que eu vou marcar aqui vou mudar aqui essa resposta, porque eu agora acessei. Não, isso não acontece. Então, sabendo o que é o branco, que é uma questão de bloqueio químico, é o cortisol bloqueando o acesso à sinapse, o que é que se pode fazer? Bem, eu vou dividir aqui em 2 momentos. Nas estratégias pré-prova para evitar o branco e depois, fazendo a prova, se tiver o branco, como apagar este branco? Como destruir esse branco? Bora lá, fica comigo. Você já informou isso, tá? A Márcia está aqui dando boa noite também. Se eu estiver explicando alguma coisa e você não entender, ou você quiser também fazer qualquer pergunta, você pode colocar a tua pergunta aqui, tá? Eu vou sempre explicando as coisas, mas eu vou entendendo. Porque sabe a minha sensação? Tudo bem, eu tô aqui no meu estúdio. Mas a minha sensação é que eu tô no sofá de sua casa e a gente tá batendo um papo. E nós estamos conversando especificamente hoje sobre branco na hora da prova. Tá? A gente já entendeu que branco é diferente de não ser de jeito nenhum, não estudou. Ou estudou, mas não revisou. Aí não formou conhecimento. Mas bora lá. O que é que você pode fazer pré-prova para evitar o branco? Para isso, é necessário você adotar estratégias para minimizar o estresse durante a prova. Primeiro, o que eu chamo de preparação mental e foco no processo. O que seria isso? Ora, eu estou considerando que você estudou, tá? Então, considerando que você estudou, que você teve acesso àquele conhecimento, eu tenho as seguintes dicas para você dentro da preparação mental e foco no processo. Primeiro, mude o seu pensamento e a mentalidade em relação ao Enem. Sim, ele não é o vilão. Tem muita gente que sai para fazer a prova do Enem achando que ele é um bandidão, que tá com um revólver na sua cabeça, que ou você vai bem ou morre. Não existe isso. O Enem é uma oportunidade diante de muitas e muitas outras oportunidades de entrar no ensino superior gratuito no nosso país. Eu até conto. O Enem é uma oportunidade, existem outras 37. Não é pouco, gente. Não estou falando de poucas oportunidades. É 1 versus 37. Aí você sai de casa numa agonia, numa aflição de vida. Tá tudo errado. Então mude seu pensamento e sua mentalidade em relação ao Enem. Ele não é o vilão, mas ele é sim um caminho para você realizar o seu sonho. Tenha autoconfiança. Pense sempre positivo, de que você é capaz de passar, de que você sabe da matéria que você estudou. Assim, seu subconsciente vai trabalhar de forma positiva e diminuir a ansiedade na hora da prova, o nervosismo. Ai, Meire, quando eu chego para fazer o Enem, eu tenho taquicardia, minha boca seca. Normal, é resposta animal. Eu estou dizendo de diminuir, zerar, não. A ansiedade até faz seu pensamento ficar mais ágil. O excesso de ansiedade é que é destruidor. Faz aquilo que eu contei com uma história de Mariana, né? Que caiu de 770 para 730. Tá? O branco destruiu o sonho de aprovação dela. Só no ano seguinte, quando ela aprendeu todas as técnicas que a gente ensina. Essas e outras muitas mais. Ela foi para a prova para tirar um notaço perto de 800 e sair passando no que ela queria, quando ela queria, no lugar que queria, e tá tudo certo. Tá? Então a primeira coisa é diminuir a ansiedade, não é acabar com ela, não existe como. Segunda coisa,
resolução de simulado. Isso ajuda muito a preparar sua mente para o esforço mental e o esforço físico, sim, que vai ser exigido no dia da prova do Enem. Se possível, resolva, inclusive, alguns simulados em um ambiente, tipo, no seu cursinho, um ambiente totalmente similar ao que você encontra no dia da prova. Porque se você o tempo todo faz simulado no silêncio do seu quarto, da sua casa, desculpa, a sala de aplicação não tem esse silêncio todo. Tem um pouco de barulho, tem fiscal até que fica batendo papo, e você vai ter que bloquear esses barulhos do ambiente e focar na sua prova. Ou seja, é preciso você resolver simulados contando tempo, sem relógio, tudo como é o Enem, para você adestrar o teu cérebro para aquele momento. Você vai dizer, Miriam, eu sou cachorro, você está falando de adestrar o cérebro? Gente, treino cerebral é um adestramento, sim. E se você vai para uma maratona, que é uma maratona de conhecimento, você tem que ter esse treino. Outra coisa que eu sempre falo aqui é da importância de cuidar de sua saúde emocional. Para te ajudar muito e não permitir que aquela ansiedade te domine. Você tem que ter técnicas para controlar sua saúde emocional. Tá? A gente tem falado disso constantemente. Segundo ponto, rotina de estudos organizada. Sim, é importante você saber que a minha memória, a sua memória, a nossa memória, ela tem duas capacidades. Uma delas é guardar tudo aquilo que o nosso cérebro acha importante, útil e vital. A outra capacidade é de recuperar uma informação que foi guardada. Então, se eu estou te dizendo que tem capacidade de guardar e tem capacidade de recuperar o que foi guardado, ora, é isso que você precisa na hora que você está resolvendo uma questão. Tá certo. A nossa memória também, ela coloca no lixo aquilo que a gente não considerou importante. Por isso que revisar é manter o conhecimento armazenado, acessível. Revisar é algo estratégico. Agora, por exemplo, não é mais hora de estar aprendendo, é hora de estar revisando. Se você está dedicando horas e horas a aprender alguma coisa, faça isso não. Revise tudo que você já aprendeu. Vai te garantir muitos mais pontos. Inclusive sua aprovação. Eu quero te dizer que quando você está revisando, você está estimulando a capacidade de acesso ao conhecimento. Está treinando percorrer e chegar no conhecimento. Isso vai ser muito bom. Vai lhe dar muita agilidade na hora de resolver questões. Algo, sabe, que ajuda muito é revisar de forma estratégica, usando inclusive as técnicas que eu ensinei para vocês na live da semana passada. Se você não assistiu, você pode ir lá no nosso canal de YouTube, tá? O Sinapse Mentoria, e a live da semana passada está lá no YouTube, tá? Você pode ver todas as técnicas de revisão que eu passei para vocês na semana passada. Agora eu quero dizer uma coisa, tá? Eu ensinei técnicas de como revisar. E quando você revisa, você torna seus estudos, tá? Seu aprendizado duradouro e se transforma aquele aprendizado num conhecimento de longa duração. É isso que vai fazer que você se sinta mais confiante na hora da prova. Sim, porque ao fazer simulados você está acertando. Então você revisa fazendo simulados, acerta mais, gera autoconfiança, diminui o nervosismo, diminui o branco. Agora, muito cuidado. Olha, eu tenho alunos. Infelizmente, eu tenho essas histórias para contar. Eu tenho alunos que estavam preparadíssimos em termos cognitivos. Mas inventaram, tipo assim, debater insegurança. Aí começou a estudar 14 horas por dia na reta final, 15 horas por dia na reta final. De 7 da manhã às 13h30 aula, de 14h30 às 21 horas estudando. Sabe o que aconteceu com esses alunos? Não passaram. Excesso de estudo gera fadiga mental extrema. E fadiga mental gera branco. Então, durma bem, principalmente nos dias que antecedem a prova. Dormir bem é algo vital, tá? Mas nos dias que antecedem a prova, isso é imprescindível. O sono, tá? Além de ter o efeito relaxante, ele é essencial para construir a memória de longa duração, para fazer a memória fixa e duradoura. Por exemplo, você foi numa loja, comprou alguma coisa, sei lá, um sanduíche. Você viu na hora o valor, passou lá no seu cartão de crédito, fez um Pix. No outro dia você não lembra do valor exato do sanduíche. Sim, aquilo não é importante. Agora, nesse mesmo dia, quando você estava lá comendo sanduíche, olha o que é importante, tá? Vou contar uma coisa da vida prática. Você acha que isso não tem a ver com conhecimento, mas eu quero te dizer que tem.
Aí você encontrou, tá? Digamos que você é uma menina, encontrou um menino que você tá assim, super curtindo ele, tá? Vocês estão até, é um contatinho do Zap que você tá com vontade de ficar com ele, para depois namorar, essas coisas todas. E ele te contou alguma coisa. Tipo, que ele vai uma viagem para tal cidade, cidade A, depois vai para B, depois vai para C. Só que essa conversa é com alguém que te gera uma emoção positiva. No outro dia você não está lembrado do preço do sanduíche, mas você está lembrada do roteiro de viagem do teu possível ficante. Que ele vai estar na cidade A, depois na cidade B, depois na cidade C. Você não troca nem a ordem da cidade. Você deve estar dizendo, ai, Meriane, isso aconteceu por quê? Tudo que gera emoção positiva, a gente aprende. Então, estude, dando positividade. Entendendo que quem senta para estudar e diz, é um saco, eu não quero aprender. Primeira coisa para não formar conhecimento fixo e duradouro. Resultado, isso é péssimo. Né? Isso é péssimo e esse conhecimento vai ser candidato a dar branco. Porque você estava lá, tipo, cumprindo horário, querendo dar justificativa a pai e mãe. Alimente-se de forma muito... Durma bem para formar conhecimento fixo e duradouro. Estude com prazer, porque só assim você forma conhecimento fixo e duradouro. Prazer no ato de estudar. Eu amo estudar. Até hoje eu estudo muito. Sim, tem hora que eu começo a estudar as coisas bem loucas, tá? Filosofia védica, umas coisas bem malucas, eu começo a estudar. Alimente-se de forma balanceada. Pratique exercícios físicos, por favor. Tem gente que diz, não, eu não vou gastar 40 minutos, 1 hora na academia, vou perder 1 hora de estudo. Perca, eu estou te autorizando a fazer isso. Porque ao fazer atividade física, você vai estar produzindo as 5 inas, que eu chamo inas do aprendizado. Dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina e acetilcolina. São os neurotransmissores que estão na sinapse, construindo cada memória. Sabe? A fórmula de progressão geométrica, os tipos de relevo que tem no Brasil, o nome das principais bacias hidrográficas do Cerrado. Cada conhecimento, gente, é uma sinapse e precisa de neurotransmissores. As 5 inas do aprendizado, a gente não produz quando está estudando, a gente produz quando está fazendo atividade física ou uma atividade prazerosa, tá? Então, faça atividade física, oxigênio no cérebro. O branco, gente, é uma luta em que o cortisol e a noradrenalina, no momento de muita ansiedade, impedem o acesso à sua memória, aquela sinapse onde está uma ou mais das 5 inas do aprendizado. Tudo bem? Então, ficou muito claro o que você fazer antes da prova. Estudar, dormir bem, tá? Se alimentar bem, fazer atividade física, gerar positividade. Isso é o que você faz antes. Mas bora lá. Eu prometi que eu ia te ensinar o que fazer na hora que der o branco na prova. Você tá lá fazendo a prova. E lá vem o maldito do branco. Você lê uma coisa e diz, eu acho que eu sei isso. Eu acho que o professor tal me ensinou isso. Mas você não tem precisão. Primeira coisa, pare e respire. Sim. Aí você vai dizer, não posso parar não. Posso parar não, porque no primeiro dia são 2 minutos e meio por questão e no segundo dia 3 minutos por questão. Simplesmente vai dar branco nessa questão e em outras. Eu estou dizendo, você pare. Tá? Sabe há quantos anos eu oriento alunos a passarem em medicina? Mais de 30. Tá? Sabe quantos alunos meus já passaram em medicina? Mais de 3.000. Então, eu sei que estou te orientando. Então, aproveita isso. Não teima. Segue. Tá certo? Teimar com quem tem expertise não é uma atitude inteligente. Então, pare. Deu branco naquele momento. Pare. Respire, sabe? Uma pausa rápida para respirar reorganiza seus pensamentos e pode fazer o cortisol se dispersar. E aí você vai ter acesso à sinapse, onde está guardado o conhecimento. Existem 2 técnicas de respiração que podem te ajudar. Uma delas é você tapar a narina esquerda, tá? Tipo, tapa a narina esquerda. E respira umas 20 a 30 vezes só pela direita. Depois, faz o contrário. A outra técnica é a chamada 4-2-4. O que é isso, professora? Digamos que você não está afim de que ninguém veja você tapando a narina, tapando outra narina. 4-2-4, ninguém nem sabe que você está passando por isso. Valor de um Rivotril. Se liga. Você inspira, conta 1, 2, 3, 4. 4 segundos, tá? Faz uma inspiração longa. Para por 2 segundos e depois expira pela boca contando 4. Isso mentalmente, tá?
Sabe quantas vezes você deve repetir isso? O tanto que achar necessário. Ah, Meire, mas eu não quero gastar 3 minutos fazendo isso, 2 minutos fazendo isso. Então, se vira com o teu branco, ele vai te conduzir ao erro e no ano que vem você vai para o cursinho estudar, vem aqui para a mentoria. Tudo bem? Vou te fazer 4-2-4, você vai saber que isso é muito eficaz. Isso controla. Outra coisa, mude o foco. Movimente-se, tá? Balance as pernas, esfregue as mãos, sabote o sistema límbico, que é o filho de uma égua que está lá mandando um monte de cortisol e noradrenalina, impedindo o acesso do conhecimento que está aqui no neocórtex. Então você lida com as armas que você tem. Eu tenho alunos que estavam com branco extremo em 4, 5 questões. Seguiram as minhas recomendações, tipo, levante, beba água, respire por 2 minutos, se movimente. Aí depois, quando volta, diz, oxe, era só isso e eu não estava percebendo. Sim, isso faz efeito, gente. Às vezes você está se sentindo tão mal, aquele branco está tão pesado em várias questões, você está dizendo, ah, meu pai está me dando branco na prova toda. Às vezes branco no tema de redação. Ai, isso é trágico. Porque branco em outra questão tem as outras, mas branco no tema da redação é pau. É fuga de tema, por exemplo, é desclassificação. O que é que eu mando você fazer? Levante, vá no banheiro, lava o rosto, beba água, coma alguma coisa. Isso. Nesse tempo, sabe que você parou para fazer isso? O seu cérebro vai fazer um background de alguma coisa, de todas as informações que você tem, que pode escrever aquela redação, ou até daquela questão. Pode ser até, quando é em relação à questão ou tema de redação, que na volta do banheiro, você já volta pensando diferente. Já volta dizendo, ah, não, meu projeto de texto vai ser assim, 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 assado. Cara, isso funciona. Agora, tem gente que não vai querer parar na prova, que vai querer ficar, não vai querer sair da sala, que acha que é perda de tempo. Então, pula essa questão que está te angustiando. Vai resolver outras mais fáceis. Que ao resolver essas mais fáceis, você vai se enchendo de dopamina, de ocitocina, de coisas que dão prazer a gente. Aí isso vai dispersando aquele cortisol do branco. Possivelmente, quando você voltar para a questão que você teve o branco, estou considerando que você sabia. Uma coisa eu não sei de onde começa nem de onde termina. Aí essa, meu filho, tem milagre, não é chutar. Tá? Mas uma que você está com a informação na ponta da língua, e para outras questões e depois voltar para ela, muitas vezes você resolve isso. E aqui vai uma dica que muitas vezes você não confia, mas eu quero dizer que você precisa confiar na sua memória contextual. Tipo, se você tiver um branco na hora da prova, diante de uma questão, construa um banco de ideias, ou um pequeno mapa mental ali no cantinho, sobre o conteúdo que está falando no enunciado. Escreva as palavras que vêm. Essa construção, esse acesso a várias memórias dentro daquele conhecimento que está lá no enunciado, vai te fazer chegar na resposta. É como se o que está na ponta da língua vai agora para o lugar certo, que é lá no cérebro e não na ponta da língua, e você vai acertar. Se você conseguir lembrar também, tá? Essa coisa do contextual. Às vezes, você aprendeu a lidar com um problema de eletricidade em física, vai cair eletricidade no Enem. Você estudou com um colega, por exemplo. Ou o professor deu uma aula, fez uns esquemas massa. Se você conseguir lembrar como, quando e onde você estudou aquele assunto, contextualizar aquela aula, rememorar a aula, você acessa o conhecimento. É uma das formas de você lembrar do conhecimento e de combater o branco, tá certo? Muitas vezes, apenas ler de forma atenta o enunciado da questão, essa leitura reativa a memória, dispersa o cortisol, dispersa a noradrenalina e faz você deixar de ter o branco. Você também pode, sabe o quê? Na hora que está dando branco, se perguntar, fazer uma pergunta sobre aquele assunto, tá? E quando você faz uma pergunta, o seu cérebro muda de caminho. Aí o cortisol estava bloqueando o acesso. Mas seu cérebro mudou de caminho, fez uma curva e acessou a informação. Sim, os neurônios acharam uma estratégia, um atalho para a informação que você estava procurando. Você se faz uma pergunta, como se você estivesse respondendo um questionário. Isso é tudo muito rápido e é tudo muito funcional. Tudo isso que eu disse aqui funciona para combater o branco. Tá? Veja, quantas vezes a gente está tentando lembrar o nome de algo, tá?
E quando vamos perguntar para uma pessoa, na hora que a gente faz a pergunta, a gente lembra do que a gente foi perguntar. A gente já sai com a resposta. Você já viveu isso? Não estava lembrando o nome de alguma coisa. Aí você se direcionou à pessoa para perguntar. Só que ao fazer a pergunta, você rapidamente chegou na resposta. Quem já viveu isso? Estava sem lembrar de jeito nenhum, tá? E aí fez uma pergunta, a informação chegou. Você nem precisa da resposta da pessoa. Quem já viveu isso? Coloca aí, eu. Quem já viveu essa experiência? Tá? De não estar lembrando, fazer uma pergunta e passar a lembrar. Veja bem, mas tem algo muito, muito, muito importante. É adotar alguns cuidados para o estresse no dia da prova. Tipo, prepare seus documentos, seu material na véspera. Aí a Mirella, a Cecília, todo mundo aqui. Eu tenho certeza que essas coisas que eu estou falando com vocês são coisas que vocês já viveram de alguma forma, tá? E eu estou te dando dicas de como a Bruna, de como evitar. E é verdade. Se você tiver alguma dúvida em relação ao que eu estava explicando, você pode perguntar aqui, tá, galera? Qualquer dúvida, a professora vai também atendendo aqui as curiosidades de vocês. Mas, ó, quero colocar algo muito, muito, muito importante. Se liga no que eu vou dizer aqui. Outro ponto importante é você ter cuidado com preparar os documentos na véspera para não esquecer nada, seu material, seu lanche e chegar com antecedência. Por exemplo, eu já disse que o branco vai ser causado pelo cortisol e pela noradrenalina. Toda vida que a gente está na forma de estresse, tá? Toda vida que a gente está na forma de estresse. Aumenta o cortisol e a noradrenalina. Eles são os hormônios do momento de estresse, da fuga ou luta. Aí você chega em cima da hora, o portão quase fechando. Criatura, você vai estar lotado de cortisol, lotado de noradrenalina. Saia antes. Eu até digo que o Enem, ninguém pode dizer assim, eu perdi o horário porque eu não acordei. Me poupe. Né? E todo mundo eu vejo gente perder. Gente, dá vontade de pegar e dar umas palmadas. Ah, porque saiu em cima da hora. Gente, existe trânsito, então se programa, se planeja. Né? Antes do dia da prova, inclusive, quando sair o cartão de inscrição dizendo os locais de prova, faça o trajeto. Vá nesse lugar de prova. Para você saber qual é o trajeto que você vai fazer no dia da prova. Se é o lugar que você não conhece ainda o caminho. Tá? Mas, ó, você precisa se manter calmo. Tá? No dia do Enem, você precisa ouvir música, conversar besteira com seus amigos, desde que não seja prova. Nada de estar resolvendo questão. Alimente-se adequadamente, café da manhã leve, tá? Nutritivo com proteína, tá? Porque proteína vai dar muita saciedade. Visualize seu sucesso. Imagine você indo bem, sabe? Porque você vai enchendo de positividade. A Mirella está dizendo assim, professora, tem lanche que ajuda o cérebro na hora do Enem? Tem. Tá? Agora, ajuda sim, se você estudou, né? Para quem não estudou, eu não posso comer alguma coisa e na barra do que eu comi, barrinha de cereal é muito importante, tá? Porque, e tem umas barrinhas que elas são, inclusive, barrinhas de proteína. Elas dão muita saciedade, elas são doces, mas não são extremamente doces. Porque também se você come uma coisa muito doce, muita coisa doce, isso pode dar enjoo. E você até confundir, a ansiedade já predispõe para o enjoo, tá? E você também vai ter que beber água demais, vai ter que ir no banheiro 10 vezes, tá? Então tem que ter esse cuidado, tá certo? Mas barrinha de proteína é excelente para levar, tá? Eu adoro umas barrinhas chamadas Bold, tá? Tô fazendo publi não, tá, gente? Publi é blogueira, não sou blogueira, não, eu sou mentora. Veja bem, eu quero, assim como a Mirella perguntou, né, se tem lanche que ajuda o cérebro, alimentos proteicos. Essas barrinhas proteicas são maravilhosas. Coisa muito doce ou muito salgada vai te obrigar a tomar muita água, tá? Até tomar minha aguinha aqui. E se tomar água é importante. Tem gente que diz, não, eu não vou tomar água porque eu não vou fazer xixi. Tome, hidrate-se. Neurônios são células cuja composição, 90% é água. Se os neurônios começam a perder água porque você não está hidratando, você vai ter dor de cabeça. Dor de cabeça é, sobretudo, falta de água, sabia? Eu não tenho dor de cabeça há séculos, porque eu estou sempre me hidratando. Você já teve sensação de branco? A gente já viu. Mas eu quero relembrar os pontos principais que a gente falou hoje. E se vocês tiverem alguma pergunta, como a que a Mirella fez aqui, pode perguntando, tá, gente? Quais foram os pontos principais? Você tem que estudar de forma estratégica, fazendo revisão, para dizer para o seu cérebro que tudo é importante. Cuidar da saúde física e da saúde emocional. Praticar técnicas, né, que
te ajudem a relaxar, respirar, ouvir boas músicas e reduzir o estresse no dia da prova. Tipo, não chegar atrasado, tá com tudo que você vai levar, inclusive lanche, remédio de emergência, tá? Tudo organizado no dia anterior. Porque, atenção, muita atenção. Não dê branco daqui até outra semana. Quero fazer um convite para vocês. Semana que vem é estratégia para as provas do Enem. O que fazer e o que não fazer. Tá? O que fazer e o que não fazer. Porque muitas vezes você até sabe o que fazer, mas não está muito claro o que não fazer. E começa a agir com o que você não deveria fazer. E você perde uma grande oportunidade. Tá certo? Eu até digo sempre aos meus alunos do programa Medicina 2X, que é a nossa mentoria, que eles, né, os alunos convencionalmente vão fazer a prova do Enem e vão ter chance de um SISU, né, 2 ProUnis, que é primeiro e segundo semestre, e 2 FIES, primeiro e segundo semestre. São aí 5 chances. Os meus alunos têm, não um SISU, eles fazem 7 SISUs. Eles têm 12 chances. Você me perguntar como, Meriane? Eu sei caminho de muitas pedras, tá certo? Mas vamos embora aqui. Se você quiser perguntar alguma coisa de branco, tudo ok. Se você não quiser perguntar nada de branco, anota aí na tua agenda que na próxima semana a gente vai falar de estratégia de prova. Eu espero que essas dicas que a gente deu aqui, né, ajude cada um que está aqui a evitar o branco no Enem e que você arrase na prova, tá?